conosco, queridos irmãos de Cristo. Vamos, pela vontade de Deus, todos de pé, na abertura da reunião. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus Pai Onipotente, e por sua santa vontade, declaramos aberta a reunião espiritual desta noite. Que o Senhor nos ampare, nos inspire, nos dando a sua sabedoria, o seu discernimento e a sua manifestação. Amém. Vamos, pela vontade de Deus, cantar o hino da página 53. Ó Senhor, tua obediência nos conduz à grande ciência. És o pão que do céu baixou, alimento vivo que o Pai abençoou. Ó Senhor, teu amor imenso traz a paz e luz ao pensamento. Cristo é luz, é transformação e conduz a alma desta etapa à salvação. Ó Senhor, tua majestade, sempre pronto a espargir bondade, raio de luz, energia e paz, sol que irradia, é o pão que satisfaz. Sol que irradia, é o pão que satisfaz. Sentemos, pela vontade de Deus. Queridos irmãos, Deus conosco também a todos aqueles presentes e aqueles que estão nos assistindo pelo canal Talvez. E assim reconhecemos que tanto os que aqui estão presentes como os que nos assistem estão fazendo pela vontade. Então nós sabemos que esta vontade de Deus, que já definiu São João Apóstolo, que Deus é amor, esta vontade de Deus que nos ama e nos cuida desde o nosso nascimento espiritual. Assim nós reconhecemos que muito antes de nós pensarmos em conhecer a doutrina ou sermos chamados para essa verdade, Deus já nos estava nos preparando para este verdadeiro caminho, para este momento em que estamos vivendo da restauração da doutrina de nosso Jesus Cristo. Conforme as profecias, como nós sabemos, a doutrina de nosso Jesus Cristo foi recolhida aos céus mais ou menos lá pelo 3º século. E podemos ver no Evangelho através de várias passagens que estão lá prevendo que a doutrina seria deturpada e que viria outras substituindo a verdade, prevendo o desaparecimento da doutrina, até que ela novamente pudesse ser restaurada. E foi durante um longo tempo, um grande interregno, como nos fala o professor Ugarte, que é o restaurador do cristianismo, e que a humanidade passou na escuridão, até que nós, pela graça de Deus, foi escolhido o professor Ugarte para fazer essa restauração do verdadeiro cristianismo. E nós hoje somos frutos deste trabalho, desta vontade de Deus que se manifestou nele, primeiro para restaurar a doutrina e para
preparar todos aqueles que vieram antes de nós também para conhecer este verdadeiro caminho. Então nós sabemos que todos nós hoje temos essa ideia de unidade do Espírito, que é o Espírito único que está em cada um de nós. Esse Espírito único que é Deus em nós, Cristo em nós, que nos fez compreender a verdade, que nos fez aceitar a verdade, quando ela nos chegou ao nosso ouvido. Esse ouvido que nós ouvimos, como diz assim, que as ovelhas conhecem a voz do pastor quando ele as chama. Então esse chamamento nós já recebemos. Estamos aqui hoje para conhecer a verdadeira doutrina. E como nosso Senhor Jesus Cristo, nós também nascemos dentro da lei de liberdade, assim como ele nasceu com a ideia de liberdade. Para que, a seu tempo, como aconteceu com ele, da manifestação do Pai, ensinando-lhe a verdade, porque ele foi o primeiro a conhecer a doutrina e o primeiro a praticá-la, dando a conhecer e dizer: vou fazer a tua vontade, ó Deus, tem agradado a minha alma. Retiro primeiro para restabelecer o costume. E assim também está acontecendo conosco. Essa oração também nós podemos fazer para que o Senhor retire primeiro aquela ideia adâmica que nós temos de liberdade para estabelecer esta mente de Cristo superior em cada um de nós, que reconhece que tudo, mas tudo mesmo no universo visível e invisível, é ordenado por esta vontade de Deus, que criou tudo para o nosso bem, criou tudo que existe na humanidade, tudo que nós podemos imaginar que existe, foi inspirada por esta vontade de Deus. E assim, nós podemos ver a unidade do Espírito quando alguém recebe um assunto para falar. Nós podemos ver, se a gente for observar, que vários irmãos começam a falar. Uma reunião de quinta-feira foi falado um dia sobre aquele tema que o professor Ugarte escreve e coloca aqui na obra Vontade de Inteligência, em que ele fala que se nós observarmos os 4 evangelhos, as epístolas e o Apocalipse de São João, nós encontraremos que o fundo, a essência da santa doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo consiste na obediência, em pensamento que temos que ter à vontade. Então isso, pela vontade de Deus, uma quarta-feira eu recebi e eu deveria falar sobre esse assunto. Mas aí na quinta-feira seguinte, um irmão falou na reunião da quinta sobre esse assunto. Aí no sábado passado, o irmão Dalvanino lá em São Leopoldo também falou sobre esse assunto. Então aí nós podemos observar que existe essa comprovação da unidade do Espírito. Quando algum irmão recebe alguma coisa, vários irmãos recebem. Porque nós somos um só. É um só que dirige todos. Este corpo do qual todos nós fazemos parte, esta mente toda poderosa, como nos diz o professor Ugarte, que dirige a cada um de nós. E nos dá tudo necessário, tanto para a nossa vida física, como para a nossa vida espiritual. Então, daí buscando dentro daquilo que o professor Ugarte escreve, em seus inúmeros artigos, dentro deste livro, Vontade de Inteligência, tem 3 conferências, mas ele também tem 2 temas aqui que os irmãos podem também estudar. Então eu gostaria, pela vontade de Deus, de compartilhar com os irmãos uma parte que é colocada aqui, que é daquele tema Crismagi, visto através das lentes do cristianismo. O professor Ugarte também escreveu, e aqui tem uma parte muito interessante para que nós possamos meditar, porque essa é a função de nós estudar, ler e meditar sobre aquilo que está escrito. Né? E aí, nesse artigo, que é, como todos os outros, de grande importância para nós, ele fala, juntando aquilo que nós já falamos sobre nosso Jesus Cristo ser o primeiro obediente, e com a vinda de nosso Jesus Cristo, foi a primeira vez que
esse estado de consciência habitou na terra, como ele diz, né? O sacrifício que fez o próprio Deus para salvar a humanidade é se manifestar na terra, se materializar em Jesus Cristo para ensinar o caminho de retorno à casa. Então, com relação a esse estado de consciência, o professor Ugarte nos diz, nesse artigo aqui, visto através das lentes do cristianismo, e também deve estar no Vida e Legado, e está nesse livro aqui, Vontade e Inteligência, que todos devem conhecer. Então, nesse artigo ele diz assim: Cristo, o Espírito maior que temos conhecimento, residiu no mundo, ensinando claramente o caminho que conduz ao eterno, ao que ele, para fazer-se compreendido por uma massa de homens materializados, chamou o Pai Celestial. Mas quem o segue em espírito? Não pregam acaso os cristãos que todos são livres e responsáveis por seus atos ante Deus, supremo juiz que vê nossas consciências? Não é esta também a base da vida entre as relações dos homens, origem dos direitos humanos, em suma, da jurisprudência? A isto deve dizer-se que Cristo ensina tudo ao contrário. A obediência não ao homem, mas a Deus. A negação absoluta de todo humano para chegar à divindade. Acrescentando: ninguém vem ao Pai senão por mim. O que quer dizer que o que não o segue não poderá chegar à divindade. Seguir aqui, ele está dizendo, não, é imitá-lo, é fazer aquilo que ele fez, a obediência a Deus, dentro dos mandamentos dele. Tudo obedece à vontade de meu Pai Celestial, exclama Cristo. Era a voz que pregava no deserto. Somos livres, respondem os homens em meio às trevas, preocupados com seus interesses materiais, passageiros, e que não se preocupam com o eterno, que levam consigo mesmos. Não faltam milhares de séculos, dias de séculos. O mundo os tem aprisionado na ilusão. O que poderíamos chamar a autossugestão da humanidade é enorme. Todos se creem livres, até absolutos, porém com limitações, quer dizer, relativamente. Tudo está sujeito a leis naturais, e que, por onde quer que observemos o universo, em tudo encontramos obediência a leis, quer sejam conhecidas ou desconhecidas. Acaso não conhecemos as experiências que nos proporcionam a física e a química? Não são provas as afinidades dos corpos? As leis de atração e repulsão? A lei de causalidade é a demonstração mais compreensível de que nada há. Cristo, ao dizer: eu obedeço à vontade de meu Pai Celestial, está em harmonia com a natureza. Somente a ignorância ou o fanatismo podem tergiversar a verdade, podem distorcer a verdade. Então nós também, ao dizermos: eu obedeço à vontade de meu Pai que está no céu, o Senhor, nós também entramos nessa harmonia, nesse estado de harmonia em que tudo obedece, porque tudo está sujeito à vontade de Deus. Toda a natureza obedece, tudo é ordenado. Nós então entramos nesse estado de consciência que nós vemos a vontade de Deus se manifestando em tudo. Este é a nossa meta, de reconhecer essa vontade de Deus nos movendo em nossos atos e movendo os que estão à nossa volta. O universo todo, tudo ordenado por uma só vontade.
E a finalidade de tudo existir é para que todos possam, como nós hoje, chegar a conhecer a verdade, alcançar a salvação, que é a finalidade da doutrina histórica no fim. Para todos, cada um a seu tempo, como diz o Evangelho. Mas é preciso entrar na lei de obediência, alcançar essa lei. Porque dentro da lei de liberdade, como já disse São Paulo, ninguém se salva. E aí ele fala vários assuntos referentes para que nós possamos refletir sobre essa consciência que é Cristo e que está em nós, não está fora. Assim como ela se manifestou em nosso Jesus Cristo e em todos os irmãos do passado, como o professor Lugatti diz, das manifestações que todos tinham, dessa presença do Cristo no seu interno, assim nós podemos ler o que ele fala a respeito dessa consciência, dizendo assim: Cristo, humilde. O Filho do Homem não tem uma pedra onde reclinar a cabeça. Ou seja, nós não temos absolutamente nada. Não somos absolutamente donos de nada. Nada possuímos. Tudo o que temos relacionado, todas as coisas, tanto da matéria como do espírito, nada é nosso. Porque assim como nós não somos criadores do corpo físico, nem desta vida física, nós também não somos criadores da vida espiritual. É Deus que criou essas coisas para nós. Cristo, de santidade perfeita, superou a todos os homens. Era Deus em forma humana. Cristo jamais solicitou dinheiro, segundo a tradição, nem para ensinar, nem para fazer propaganda de seus ensinamentos. Muito ao contrário, disse: o que de graça recebereis, de graça devereis dar. Cristo sabia seu destino e o daqueles que o rodeavam. Segundo seus mesmos ensinamentos, os apóstolos foram escolhidos e, consequentemente, ele não podia estar em desarmonia com o Espírito Infinito, não podia rechaçá-los. Ou seja, os apóstolos não foram escolhidos por ele também. Foi Deus que foi mostrando a ele cada um que estava escolhido por Deus. Ele só chamava, porque Deus assim mostrava a ele quais aqueles que estavam escolhidos para serem apóstolos. Porque ele estava em harmonia com a vontade de Deus. Ele simplesmente cumpria aquilo que havia sido determinado por Deus. E assim nós também vamos aprendendo a reconhecer que a nossa vida, essa do plano físico, nós estamos cumprindo aquilo que é a vontade de Deus, aquilo que está ordenado por Deus para vivermos aqui neste plano físico. E agora, de forma consciente, praticando a obediência e a negação. Cristo, obediente à divindade que morava nele, não se arrependia jamais de seus atos, agia por inspiração divina. Este também é a finalidade que nós temos que alcançar. Agir por inspiração divina. Não se arrepender dos atos, porque aquilo que nós precisamos fazer, nós sabemos que aquilo é o que está ordenado por Deus. Está dentro dos seus mandamentos. Cristo nunca se proclamou chefe, porque não reconhecia a maior autoridade que é de seu Pai Celestial. Cristo sempre manifestou que as suas palavras eram eternas. Então, meus queridos irmãos, assim, esse artigo, ele é maior, tem um pouco mais para que possamos estudar, mas eu trouxe essas palavras para os irmãos para que nós possamos refletir e reconhecer que, assim como esta manifestação de Cristo em Jesus operou milagres, em nós pode também transformar o nosso interno, transformar a humanidade, para que possamos alcançar a paz mundial. Isso também está previsto, não é por nós, mas pelo professor Gatti. Transformando o indivíduo, nós podemos transformar a coletividade e assim alcançar o mundo melhor para todos, que é o que nós desejamos. Em que os homens possam viver reconhecendo a vontade de Deus se manifestando, em que possam ser humildes,
reconhecer essa vontade de Deus em todos e que possa cumprir aquele mandamento segundo amar ao próximo como a si mesmo. Então, meus queridos irmãos, não me alongando mais, hoje, pela vontade de Deus, está também para nos falar segundo a vontade de Deus, e nós também temos que pedir para que o Senhor inspire aqueles que falam no dia de reunião, para que ele se cumpra a vontade de Deus, aquilo que Deus tem para nos dizer, que assim seja pela sua vontade. Então, passo a palavra ao irmão Fernando, pela vontade de Deus. Que Deus esteja conosco, amados irmãos em Cristo. Damos graças a Deus por mais esta oportunidade em que o Pai, na sua infinita sabedoria, por sua misericórdia, nos traz e nos faz congregar em seu nome. Assim nós reconhecemos que nós estamos aqui pela vontade de Deus e não pela nossa vontade. Vontade essa que nos preparou para que hoje, segundo o seu decreto, segundo a sua própria vontade, estivéssemos aqui reunidos. Comprovando aquilo que o irmão Eduardo vinha dizendo no início da reunião, domingo, às 8 da noite, eu procurei um tema no livro de delegado e não achei. Sabia qual era o tema, mas não achei a passagem. A passagem era assim: o ensino o fez um só em todos eles. Procurei, não achei, aí entrei no celular para procurar pelo onipotente.org e aí eu descobri que o onipotente estava fora, bom, e deixei assim mesmo. Eu sabia qual era o tema, mas eu não achei. Eu vi algumas vezes, mas não achei. Não foi surpresa minha quando, na segunda-feira, o tema abordado pelos irmãos, pelo irmão Guilherme e pela irmã Jéssica, foi exatamente essa questão do ensino dos enviados anteriores a Cristo, que é referente a essa passagem que ele fala. O ensino o fez um só em todos eles. Também, aliado a isso, eu já tinha separado para falar 2 vezes um tema, mas nas 2 vezes eu não acabei falando, falei outro tema escrito em 1993, que aborda então exatamente essa questão. Então hoje, pela vontade de Deus, vamos falar um pouco sobre este tema, essa trajetória, na verdade, do conhecimento desde que o mundo é mundo até os dias de hoje. Para aqueles que ouvirem agora e os que nos ouvirem no futuro, que conhecem os escritos do professor Ugarte, facilmente identificarão que não são palavras nem da irmã que escreveu esse tema, nem minhas. São palavras do professor Ugarte. Verdade é sinônimo de Deus. Chegar à verdade é chegar a Deus. Longa é a trajetória que as almas percorrem em milhares de encarnações que são obrigadas a realizar. Até que, desenvolvido o espírito, vem o tempo em que regressam ao Espírito de Deus, de onde saíram. Milhares de reencarnações são necessárias, porque os egos não poderiam passar por todas as experiências indispensáveis no decurso de uma única encarnação. Seguem um plano traçado por Deus na sua sabedoria infinita, para salvar seus filhos desobedientes, porque Deus é Deus de amor e de misericórdia. Em Lucas ele fala: a sua misericórdia é de geração em geração para os que o temem. Moisés disse, está lá nos 10 mandamentos: e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus preceitos. Na voz do Cristo, nas 2 grandes leis espirituais, podemos ler: meu amor é imenso
para os que fazem a minha vontade. Assim como no concerto majestoso da natureza, tudo está condicionado por leis que a regem, no plano do ensinamento da mesma verdade, existe uma única direção, uma força infinita, uma vontade criadora, uma só vontade onipotente, reconhecida por todos os mestres verdadeiros. Eles, os mestres verdadeiros, atuaram em harmonia com essa potência criadora da verdade, dando a conhecer que só em Deus se baseavam seus ensinamentos. Eram os que davam Deus ao mundo, com seus respectivos ensinamentos, encadeados neste conceito imensamente elevado e indescritível. Os verdadeiros mestres espirituais, até o Cristo, complementaram-se uns aos outros em forma ascendente. O ensinamento o fez um só em todos eles, mas o ensinamento que cada um deles deu é superior em conhecimentos em forma progressiva. Todas as doutrinas, originariamente, foram ensinadas por um único Espírito Divino, e nenhuma delas é igual à outra, ainda que todas sustentem idênticos princípios, como sejam a existência de um só Deus, a sua trindade básica, a existência da reencarnação para alcançar a unificação com Deus. Os instrutores divinos vieram à Terra trazendo-nos a mensagem do alto, em harmonia com um plano muito superior ao que a mentalidade humana pode conceber e relativo ao estado evolutivo dos povos. No fundo, todos eles descobre-se a origem divina. Uma única luz que iluminou a todas as gerações desde o princípio do mundo. A verdade, meus irmãos, evolui mesmo dentro das verdades relativas. Nada se subtrai à lei do progresso. A vida é renovação constante, movimento em todos os sentidos, avanços e retrocessos. Os instrutores vieram ao mundo em diversas épocas, adaptando-se desde a mentalidade embrionária dos primeiros egos das primeiras raças espirituais, como as sub-raças de todas as raças de espíritos que vêm ao mundo. O mundo é uma grande escola, na qual contemplamos díspares mentalidades, desde o aluno do jardim de infância até o aluno de estudos superiores, cada qual com seus respectivos mestres. Assim, como na ordem física, intelectual e moral existem diferentes planos, também dentro da ordem espiritual existem variadíssimos planos de consciência. Não é trabalho simples ensinar a verdade. Por isso, vemos os grandes instrutores das primeiras raças adaptarem-se admiravelmente aos seus contemporâneos, quer seja recorrendo a simbolismos, a mistérios ou a cultos que nos assustariam, ante os quais ficaríamos perplexos se pretendesse ensinar em nossos dias, mas que foram compreensíveis em seus tempos, para nós mesmos nas encarnações anteriores.
nós vivemos de nós mesmos, nós formamos as raças espirituais. Nada fica estacionado. O que agora aprendemos é o que já sabíamos, aumentado de novos conhecimentos que nos foram necessários receber a cada encarnação, até que completemos nossa aprendizagem e não retornemos mais. Dizer que o passado pertence a nossos antepassados seria desconhecer que nossos antepassados fomos nós mesmos. Quer dizer, nossos egos que viveram em outros corpos, até que renascendo na vida do Espírito, ficam incorporados definitivamente no Espírito eterno. Este encadeamento de conhecimentos espirituais, no fundo, são o conhecimento de Deus. A verdadeira teosofia que os verdadeiros mestres deram aos homens de todas as raças de espíritos. As aparentes contradições que achamos nos instrutores devem ser consideradas, observando que desde o princípio do mundo, o conhecimento espiritual é progressivo e comparável com o alimento. Assim, o compararam todos os instrutores, desde a recordada lenda da maçã de Adão e Eva, até as palavras de Cristo: quem não comer o meu corpo e não beber o meu sangue, não entrará no reino dos céus. Palavras que, se entendidas materialmente, espantaram aqueles que a ouviram. Cada coisa tem o seu tempo, como disse o grande apóstolo São Paulo. Como em relação ao alimento material, o pai se contradiz, e o que primeiro negava ao filho e fazia ver que não convinha servir-se, posteriormente faz o contrário, obriga-o a servir-se. Assim também são todas as contradições encontradas nos grandes enviados. Os mais desenvolvidos necessitam de alimentos mais substanciosos. São obrigados a deixar as doutrinas anteriores, a despreocuparem-se desses conhecimentos, pelos quais já passaram em encarnações anteriores, já que não necessitam deles, e em sua falta de memória, esqueceram. Quantos casos destes nós vemos no antigo cristianismo, como no exemplo de Saulo de Tarso, que pela violência foi trasladado ao plano do espírito e despertaram os seus sentidos espirituais quando se dirigia a Damasco. Deu então São Paulo as costas ao erro e dirigiu-se à verdade, sendo obrigado a servir-se do alimento que a seu tempo lhe convinha. Jesus, falando aos seus discípulos, disse: em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Na mensagem do Espírito Santo, que está na obra As Duas Grandes Leis Espirituais, podemos ler: separe-se cada qual de suas próprias ideias, e como um menino que nada sabe, obedeça-me em todos os seus atos, dentro de meus mandamentos e estatutos, e eu virei ao seu encontro. São Pedro escreve: desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. São Paulo aos Coríntios escreve: e eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podíeis. E aos Hebreus ele acrescenta: porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus. E vós haveis feito tais,
que necessitais de leite e não de sólido alimento. Jesus, ainda nas suas últimas instruções aos discípulos, disse: ainda tenho muito que vos dizer, mas não o podeis suportar agora. Como o mundo progride, apesar de todos os atrasados, como as raças se sucedem umas às outras, espiritualmente falando, em forma ascendente, os instrutores também se encarnaram em seus respectivos tempos para ajudar na evolução das diversas gerações espirituais. Por esta razão, os mais evoluídos preferem o último instrutor, o Cristo. Comparar os instrutores dos primeiros, comparar as instruções dos primeiros mestres aos ensinamentos dos posteriores seria um absurdo. Falando humanamente, seria demonstrar falta de aproveitamento, porque ainda estão na necessidade de conhecer os ensinamentos correspondentes aos primeiros degraus do saber espiritual. Não tem raiz em si mesmos. Terminemos, pois, por aceitar um programa, um vasto plano divino que as almas, desligadas da sua ignorância, voltem através de muitíssimas encarnações para recuperar essa origem divina, para unificar-se com a vida que tinham todos em um antes de iniciar essa imensa peregrinação. Todos os grandes enviados aconselharam a não olhar para trás. Não olhes para trás ou estarás perdido. É o conselho difundido através dos livros sagrados de todas as épocas, inclusive no Novo Testamento. Quem quer progredir, chegar à verdade, não pode viver do passado, deve viver para o porvir. Essa é a grande tarefa de todas as almas. A unificação se alcança por gradações, ou seja, diferentes graus de unificação, com os poderes que se pode conceber humanamente, como vontade, inteligência, ciência de Deus, amor, luz, com o fim único de ilustrar o ego, para em seu tempo alcançar a grande unificação com a onipotência divina. As unificações parciais vão se alcançando nas diversas encarnações até chegarmos à meta final. A vontade onipotente impele a busca da verdade, onde quer que ela se encontre, nos impele a avançar numa poderosa corrente ilimitada. Daí o progresso em todas as faces. Em todas as épocas, quando se apresenta o verdadeiro Redentor da ignorância, através do tempo, as suas doutrinas sofreram transformações, devido aos falsos mestres, que se levantaram em oposição à verdade, para que não resplandeça a luz divina do caminho, que conduz à unificação com Deus, e se encarregaram de desviar o mundo da verdade. Como discernir? Como compreender? Como diferenciar o mestre verdadeiro de um falso mestre? Os que pregam a si mesmos? Os que pregam doutrinas de homens ou de espíritos? São falsos. Todas as doutrinas humanas ou de espíritos sustentam a vontade humana, a liberdade do homem. Seguem como se não conhecessem que Cristo pregou a obediência, dentro de seus mandamentos e estatutos. A verdade é que o homem não é livre de Deus. Em todas as épocas, as grandes doutrinas, poucos séculos depois de ensinadas,
foram pouco a pouco transformadas em religiões e muitíssimas seitas que, tomando o aspecto de verdade, enganaram os egos, que na sua ignorância se condenam com o que aceitam. Assim acontece na atualidade, quando as doutrinas dos dois últimos grandes enviados divinos, o budismo e o cristianismo, já não existem mais, ocasionando o caos em que se encontra o mundo. É chegado o tempo da restauração da verdade, a única que pode salvar o mundo, pelo menos em parte, já que as santas palavras do Evangelho nos anunciam que para todos não é a verdade. Porque nem todos os homens têm esse espírito amplo de tolerância e de compreensão e de respeito e de harmonia. Essa carência faz atrasar a marcha do progresso em todas as suas diretrizes, como vemos no rumo científico, no qual as verdades se abrem a passo, com grandes sacrifícios. Não é diferente na renovação espiritual. Nada mais difícil que trocar o credo religioso de um indivíduo, por mais que seja o mesmo Cristo, o mesmo Nazareno. Os seus contemporâneos o crucificaram. Os homens são frutos do seu ambiente e não podem reformar senão muito pouco. São as gerações subsequentes que o reformam. A vontade é uma potência construtora e destruidora. Ela destrói uma verdade que passa a ser uma mentira, quando descobre uma outra verdade mais elevada. E assim indefinidamente, enquanto existam universos, porque Deus é infinito. No tema luz está escrito: mais tarde, destruir todo o edificado. Nas duas grandes leis espirituais lemos: felizmente, a estrela da manhã iluminou o nosso entendimento, e o Espírito Santo, que tendes recebido com a mente de Cristo, vos amparará no caminho, convictos em vossas almas do verdadeiro conceito que tendes agora, de Deus e do seu Cristo. Espiritualmente, conceituamos Cristo o maior dos instrutores, o maior mestre, porque ninguém antes dele nos ensinou, com maior sabedoria, como ascender em linha reta até chegar à completa unificação com o Pai. O caminho mais elevado de todos. O Cristo da nossa era completou o ensinamento total da sabedoria. Foi o mestre de último grau, o instrutor de todos os que passaram pelas doutrinas verdadeiras anteriores. É ele, pois, a quem segue os que já o conheceram e, por intuição, aceitam a sua doutrina quando lhes é chegada o conhecimento. As ovelhas ouvem a voz do seu pastor, e o pastor conhece as suas ovelhas. Compreendemos então o nosso grau de evolução se compreendemos os ensinamentos do último grande mestre, Jesus, o Cristo. O aspecto oculto da doutrina não o compreende quem não está preparado para receber a verdade, porque requer muitíssimos conhecimentos anteriores no encadeamento dos conhecimentos científicos, pois cada coisa tem o seu tempo. Para os mais evoluídos, a compreensão se torna mais fácil, porque a intuição o fará perceber os meios como pode aceitar os conhecimentos transcendentais da revelação de Jesus o Cristo. Só nos identificando com a potência criadora
o Espírito Santo, a vontade de Deus, poderemos paulatinamente nos identificar com o Cristo, o Filho, e seguir igualmente, pouco a pouco, nos identificando com o Pai, Deus, o Absoluto. A onipotência, meus irmãos, é reservada ao Espírito, pois mesmo o nosso Senhor Jesus Cristo, que se declarou Deus, recebeu sua última glorificação ao expirar na cruz. Na voz do Cristo, nas duas grandes leis espirituais, podemos ler: os que tiverem fé na obediência ao meu Espírito, mantenham-se firmes na minha fé e chegarão a ter a minha onipotência nos céus e em meu Espírito. Não existe outro caminho para a nossa salvação a não ser a santa doutrina da obediência a Deus que nosso Senhor Jesus Cristo, com a sua palavra e com seu exemplo, nos ensinou. É preciso imitar a Cristo, fazendo-se obediente ao Pai universal até a morte. É a prática da obediência que nos leva ao conhecimento da verdade. Habituados a pensar através de muitíssimas gerações com os mesmos pensamentos, muitos, só com grandes esforços, conseguirão eliminar o hábito mental do erro em que vivem, julgando estar na verdade. Mas os menos egoístas, os mais espirituais e sinceros, rapidamente convencer-se-ão de seus extravios e seguirão a santa doutrina que se apoia no cumprimento da lei de obediência, sem a qual não há salvação possível, como será evidenciado para os que sinceramente aspirem o conhecimento da verdade. A verdade não se manifesta a quem não está preparado. A luz chega-se pela luz. Cristo é o Espírito de luz. Ele disse: eu para isso nasci, para isso vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Dentro da lei de obediência, ouve-se a voz espiritual do Senhor. A ciência de Deus, a doutrina do Cristo, ensina as leis espirituais e, quando a operamos em harmonia com elas, dão-nos o benefício incomparável de chegar à verdade. A doutrina do Espírito, posta em prática, nos conduz por diferentes estados de consciência até chegarmos à perfeita unificação com Deus, ser um com o Pai. Deus se manifesta no Espírito que cumpre a sua lei suprema, que é a sua vontade. Sabendo então que obedecemos, peçamos obedecer à verdade. Não sejamos simplesmente ouvidores das palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, mas cumpridores da palavra de Deus. Antes de praticar a doutrina, temos que conhecer as bases sobre as quais ela se sustenta, porque isso ajuda a compreender a verdade. Quando chegamos a ter uma completa inteligência do que chama São Paulo o mistério do Cristo, então nada, nem ninguém poderá arrebatar-nos tão grande tesouro. Estes conhecimentos estão na obra do professor Ugarte, que serve para levar adiante o nosso ideal de renovação espiritual e, ao mesmo tempo, serve para atrair outras almas ao caminho da salvação. Repito, estes conhecimentos dos quais falamos hoje à noite estão na obra do professor Ugarte.
Os mais familiarizados com a obra identificaram as suas palavras. Nessa obra está a mensagem mais grandiosamente sublime que pode dar-se ao mundo. A luz divina do caminho que conduz à unificação com Deus. Mistério que é revelado na terceira parte do livro. Mas é necessário meditação profunda, rogo intenso e fervoroso para receber a verdade. Indispensável é também tomar em consideração que a verdade não é manifesta a pessoas que levam uma vida material deserta de pensamentos espirituais. Os que buscam a verdade são os que a encontram, e não os indiferentes. Revistamo-nos então, meus irmãos, de serenidade, renovando os nossos pensamentos, com a alta e sincera aspiração de chegar à verdade, a Deus, nos identificando com a sua vontade. Que Deus esteja conosco, nos amparando, nos orientando e nos iluminando. Que assim seja. Amém. Pela vontade de Deus, devolvo a palavra ao irmão Eduardo para que dê continuidade a essa nossa reunião. Assim, graças à vontade de Deus, damos por mais essa reunião, por tudo aquilo que Ele nos deu a conhecer, por aquilo que realmente nós podemos identificar dentro daquilo que está escrito na obra As Duas Grandes Leis Espirituais, nos artigos do professor Ugarte. Um desses artigos que o professor Ugarte fala também, que o irmão citou dentro desse artigo, também ele diz o seguinte, que o amor não existe. E por isso vêm as guerras, as revoluções e todas as suas consequências. Por isso nós estamos aqui para ser cooperadores do bem-estar da humanidade e dos homens. Levar adiante este conhecimento da verdade, para que os homens possam se transformar e sejam obedientes a Deus em todos os nossos atos. É prazeroso quando nós podemos realmente identificar nos textos aquilo que a gente leu, porque nós vamos nos identificando, nós vamos reconhecendo que aquilo foi nos dado por Deus também, o conhecimento da sua verdade. Nós vamos também, como aconteceu com o Senhor, nos identificando com a vida que nós tínhamos antes de vir a este que é o conhecimento todo que nós esquecemos, porque nós enganamos e agora nós estamos readquirindo novamente o conhecimento necessário para voltarmos a ser um com forma consciente. Nós sempre fomos, mas agora nós estamos sendo relembrados desta unidade, de que nós somos um em Deus, que Ele está em nós, e que Ele nos dirige, e que temos que confiar nele, não nos homens, mas na sua vontade, dirigindo a todos nós. Damos graças a mais uma vez por esta reunião. Peço que todos se coloquem de pé para que façamos a nossa oração. Estamos reunidos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus Pai Onipotente, tendo fé nas suas palavras que diz: quando duas ou mais pessoas estiverem reunidas em meu nome, eu estarei no meio delas. Nós temos fé que nosso Senhor Jesus Cristo, Deus Pai Onipotente, está presente entre nós. Senhor Jesus Cristo e Pai nosso, graças te damos, Senhor, de estarmos mais uma vez reunidos em teu santo nome. Rogamos-te, Senhor, que nos perdoe de todas as nossas imperfeições e nos ilumines com o teu Espírito Santo. Prepara-nos, Senhor, para recebermos tua santa manifestação. Glória ao Pai, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo, por todos os ciclos dos ciclos. Amém. Senhor Jesus Cristo e Pai Santíssimo, abençoa todos nós aqui presentes, bem como a todos os nossos irmãos, onde quer que estejam, fazendo e cumprindo a tua vontade. Afasta de nossos lares e de nossos lares e de onde quer que estejamos todos os espíritos que não nos convêm, e que nos acompanhem os teus santos anjos de luz, que na terra fizeram tua santa vontade,
dentro de teus santos mandamentos e estatutos. Dirige-nos com tua sabedoria, ilumina-nos com teu Espírito Santo em todos os nossos pensamentos, livrando-nos assim do espírito de desobediência. Senhor Jesus Cristo e Pai Santíssimo, rogamos-te por todos os irmãos que estão enfermos, material ou espiritualmente, em especial pelos que pedem por sua saúde. Rogamos-te, Senhor, que retires do mundo o poder do anticristo, para que tua verdadeira doutrina possa se propagar em todas as direções, em busca de teus eleitos e inscritos no livro da vida. Rogamos-te, Senhor, por todos os governos da terra e pelas pessoas postas em dignidade, e principalmente pelo governo deste país, para que governem com justiça e equidade e haja paz entre todos nós, proporcionando assim ambiente favorável para a difusão e pregação da tua santa doutrina. Glória ao Pai, Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, como no céu, assim também na terra. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes na tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Sentemos. Aqueles irmãos e irmãs que desejarem falar neste momento, né, estão com a palavra, para dar algum testemunho, uma manifestação, essa é a hora. Se é assim, se alguém deseja falar, e façam pela vontade de Deus. Eu agradeço a Deus por estar presente, pela tranquilidade que nós tivemos, a paz durante a reunião, mesmo um barulho externo, a gente consegue se assim, introspectar e viver. E também salientar o que os irmãos falaram, que foi que não somos nós que falamos, né? Então os temas vão se complementando, eles vão se. E a gente vem notando muito isso nos tempos para cá, que realmente não importa o mundo fala, mas a gente sabe que ele está sendo ordenado a dar uma continuidade numa reunião, e assim nós vamos aprendendo um pouco mais, nós vamos nos identificando com isso, e assim vai abrindo nossas mentes, graças a Deus. Graças a Deus. Eu dou graças a Deus por tudo que foi falado na reunião maravilhosa. Graças a Deus. Bom, se ninguém mais deseja falar, então, vamos todos de pé, pela vontade de Deus, cantar de novo e diz. Nós te obedecemos, ó Senhor, procurando tua santa vontade. Temos do teu Espírito penhor, longe da lei de liberdade, grande Senhor,
Cristo e Pai nosso. Graças te damos, Senhor, por mais essa reunião. Despede-nos, Senhor, na tua santa paz, até que proximamente possamos estar reunidos novamente em teu santo nome. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus Pai onipotente, e por sua santa vontade, declaramos encerrada a reunião espiritual desta noite. Que Deus esteja conosco agora e sempre, por todos os ciclos dos ciclos. Amém. As cadeiras podem ficar no lugar, tá? Não precisa.